Memórias do Padre Germano, capítulo 23, O Último Canto. Meus irmãos, vejo com imenso prazer que ledes pressurosos as memórias de um pobre sacerdote, o qual conhecestes pelo nome de Padre Germano. Admirais o que vós outros chamais suas virtudes, e que na verdade não foram senão o estrito cumprimento do seu dever. Não julgueis, filhos meus, que algo tivesse feito de extraordinário, mas apenas o que deveriam fazer todos os homens: dominar as paixões, que são os nossos inimigos mais encarniçados. Por aí já vereis que sois injustos quando dizeis que o clero está despojado de boas qualidades. De todos os tempos tem havido excelentes sacerdotes. Não negarei que eles tenham formado minoria, cedendo o maior número às sugestões do mal, da ambição, da concupiscência. Mas não se diga que as religiões tenham sido nocivas à sociedade, uma vez que, em tese, todas as religiões são boas, porque encaminham o homem à abstenção de todos os vícios. O fato de seus ministros não cumprirem os respectivos preceitos é outro caso. A verdade é que o preceito divino é sempre grande. Tomai, por exemplo, a vossa liberdade. Vós outros dizeis que a liberdade é a vida, porque a liberdade é ordem, é harmonia. Não obstante, em nome dela, quanto sangue derramado na terra e quantos crimes cometidos, quantos povos escravizados. Assim, também as religiões têm sido facho incendiário, embora criadas para pacificar e harmonizar as raças. Os sacerdotes têm em mãos a felicidade desse mundo. Homens, porém, sujeitos às veleidades e paixões, deixaram-se seduzir, cederam às tentações, e poucos, muito poucos, têm sabido cumprir o seu dever. Quanto a mim, se cumpri todos os meus juramentos, não acrediteis que eu fizesse por virtude, mas porque o momento chega decisivo no qual o espírito, cansado de si mesmo, resolve mudar de rumo, visto achar-se, fazendo uso da vossa linguagem, crivado de feridas. Então, esse espírito diz: Senhor, quero viver. E como querer é poder, começa a domar as suas paixões, emprega a inteligência em produtivo trabalho, e aí o tendes em começo de regeneração. Quando muitos espíritos em uma nação se acham possuídos desse grande sentimento, surgem as épocas brilhantes de verdadeira civilização, de maravilhosos inventos, de magnas descobertas. Se um só espírito animado de bons desejos pode servir de consolo a centenas de indivíduos, calculai o que podem fazer milhões de espíritos desejosos de ser úteis aos seus semelhantes. Quando tal se dá, vedes as rochas transformadas em campos férteis,
os desertos em nações viris, os assassinos em missionários, as rameiras em irmãs de caridade. O homem é o delegado de Deus na terra, pelo que podeis julgar se ele pode ou não transformá-la. Quando estive no vosso mundo, poucos espíritos havia possuídos do bom desejo. Eu aí estive numa época de grande perturbação, e eis, porque minha conduta despertou mais atenção, a ponto de me qualificarem de santo depois da minha morte. Mas crede que estive muito longe da santidade. Isto vos afirmo, porque penso que o homem santo deve viver na mais perfeita calma, sem ter jamais uma sombra de remorso. Ora, eu, além da luta que sustentei por ocasião da presença da minha mãe na aldeia, luta terrível e indecisão fatal que por vezes ainda me atormenta, nos últimos meses de permanência na terra, fui dominado por um remorso, horrível remorso, e minha hora extrema seria dolorosa se Deus, na sua suprema misericórdia, não me deixasse colher o fruto de uma das minhas maiores fainas, a conversão de Rodolfo. Esse espírito rebelde que amei e amo com carinho verdadeiramente paternal. Não fora ele, e nos últimos instantes de vida terrena, teria sofrido horrivelmente. Ah, que benefícios me proporcionou ele, então. Dou aqui todos estes pormenores, porque quero apresentar-me a vós tal como sou, para que não me julgueis um espírito superior, quando estive muito longe de o ser, já pela mãe que tive de escolher, como pelas condições dolorosíssimas da minha vida. Deveríeis ter compreendido quão grandes eram as minhas dívidas a resgatar. Tive sim verdadeiro pendor para o progresso, vontade forte na prática do bem, e foram essas as minhas únicas virtudes, se virtudes se podem chamar meus ensaios de regeneração. Entre vós, alguns há para os quais chegou esse momento decisivo e querem começar a viver, e como necessitais de ensino, dar-vos-eis as instruções ao meu alcance. Contar-vos-ei os inefáveis gozos que me proporcionaram as boas obras, bem como os sofrimentos oriundos de um momento de subjugação a certa influência espiritual. Permanecei sempre de sobreaviso, perguntai continuamente a vós mesmos se o que pensais hoje está de acordo com o que ontem pensáveis, e se desse exame resultar sensível diferença, acautelai-vos, lembrando que não estáis sós, que os invisíveis vos rodeiam, expostos que vos achais ao seu assédio. Fui fraco uma vez, e asseguro-vos que esse fatal descuido me custou muitas horas de tormento. É o caso que um ano antes de deixar a terra, princípios de outono, estava eu na igreja e triste, muito triste,
Meu corpo vergava para o solo e o pensamento fraquejava. Via acercar-se a hora extrema e como durante a vida mais não fizera que padecer, vítima de permanente contrariedade, não obstante a certeza absoluta da vida eterna e da individualidade da minha alma, uma vez que na terra, estreito e limitado é o nosso horizonte, dizia de mim para mim, com profunda mágoa, morrerei sem ter vivido. Durante tantos anos, por algumas horas apenas, pude contemplar o rosto da mulher amada, e assim mesmo, em que triste situação, estava ela nas vascas da morte, e enquanto meu amor queria salvá-la, a consciência do dever dizia-me que o Senhor deveria levar-me, apartá-la de mim, como tentação que era. E eu, que houvera dado 1000 vidas pela sua vida, tive de alegrar-me com o seu falecimento. Que amaríssima alegria! É verdade que me fica o infinito, mas agora, de momento, nada posso recordar que me faça sorrir. E sentia-me desfalecer. Tenho observado que o espírito se ensaia por tétricos pensamentos quando caminha para a prática de uma ação má. Do mesmo modo, tudo parece sorrir-lhe quando o ensaio visa um ato meritório. Quando alguém se alegra, sem saber por que se alegra, é que almas benfazejas o cercam, atraídas pelos bons pensamentos. Ao contrário, quando alguém se empenha em tudo ver negro, atrai por sua intemperança os espíritos inferiores. Naquela manhã, eu estava triste, muito triste, de tudo enfadado. Queria orar e não podia. Queria evocar alguma recordação agradável e apenas me surgiam à mente dolorosas reminiscências. Justamente quando mais preocupado ouvi o tropel de cavalo que estacavam à porta do templo, vozes confusas e, por último, entrou uma mulher que se dirigiu a mim. Em vez de ir ao seu encontro, retirei-me com sombrio gesto para um confessionário, disposto a cortar toda e qualquer conversação. Ela, porém, acompanhou-me até ali e, uma vez perto, exclamou: Padre Germano, é inútil fugir. Venho de longe para falar convosco e já sabeis que quando quero, quero mesmo. É inútil, pois, qualquer relutância. Isto dizendo, ajoelhou-se ante o confessionário em atitude hostil, irreverente, o corpo dobrado por mera fórmula, deixando entrever a intenção de empregar até a força para conseguir a realização do seu desejo. A voz dessa mulher arranhou todos os meus nervos, de tal modo que me irritou, que por completo me transformei no meu modo de ser. Conhecia de muitos anos, sabia que era um réptil arrastando-se pela terra,
causadora de mais vítimas do que 100 batalhas. Sabia que quando uma mulher desonrava o pai ou o marido, e a desonra era visível, chamavam-lhe Hárpia. Davam-lhe um punhado de ouro em troca do encargo de estrangular o fruto inocente de ilícitos amores. Não ignorava que ela seduzira muitas jovens para atirá-las à prostituição, que era finalmente pior que Caim, e sabia mais e tantos pormenores horrorosos da sua existência, que já por diversas vezes lhe fugira. Tomado de invencível repugnância ao vê-la naquele momento tão próxima de mim, não me contive que lhe não dissesse raivoso: bem me importa viesseis de longe, nada quero ouvir que se relacione convosco. Ouvis? Ide-vos daqui, deixai-me em paz, pois sei que pouco tempo me resta de vida e tenho o direito de morrer tranquilo. Sei igualmente que se vos confessar, perderei a paz do espírito. E sois vós a quem chamam santo, vós que assim repelis da casa de Deus os pecadores arrependidos. É que não vindes arrependida, e eu já sei o que pretendeis. Ides dizer-me sem dúvida, pois tenho alguns indícios do vosso plano, que quereis reconstruir esta velha igreja, levantar na fonte da saúde um soberbo santuário para a hospedagem dos peregrinos. Não é verdade ser esse o vosso projeto, no pressuposto de que, erigindo templos na terra, vossa alma poderá entrar no céu? Talvez me digais também que, cansada da luta pela vida, quereis cingir o sanbenito humilde do penitente. Bem dizem que sois feiticeiro, adivinhastes de fato meu pensamento. O peso dos anos já me vai acabrunhando. Temo que a morte me colha de surpresa, e bom é preparar-se a gente para a eternidade, dado que a alma tenha de prestar conta de seus atos. Mesmo que assim não seja, sempre é grato ficar de bem com o mundo, deixar uma lembrança que apague a mancha de alguns desatinos cometidos. Ora, a calúnia se apoderou de alguns dos meus erros, deu-me certa fama que não quero, de modo algum, levar para o túmulo. O ouro tudo compra, sede razoável, deixemo-nos de vãos escrúpulos, façamos um contrato de regra, dar-vos-ei todo o dinheiro de que precisardes, e vós, em compensação, fareis tudo o que julgardes conveniente, para que minha alma repouse tranquila após a morte, lembrada na terra com respeito e veneração. Meu intuito, como vedes, é bom, pois quero apagar as nódoas do delito, assegurando-me a salvação eterna. Uma boa confissão, dizem, nos reconcilia com Deus. Pois bem, eu desejo essa reconciliação, e vós haveis de confessar-me, porque vossa obrigação é atender aos pecadores. Tal como a serpente vai fascinando a presa, assim
Aquela mulher me fascinou com o seu olhar. Ela, aproveitando o meu involuntário silêncio, entrou a contar-me a história da sua vida. Falou 4 horas consecutivas e eu, quedo, aterrado, sem saber o que se passava comigo, tudo ouvia sem interrupção. Houve um momento no qual quis falar, mas senti um nó de ferro na garganta. O peito arfava-me com violência. Meu sangue era como se contivesse chumbo derretido, que escaldava, e quando ela concluiu, como se força estranha de mim se apoderasse, saí da minha letargia, todo estremeci com violência. Levantei-me, iracundo, saí do confessionário, tomei-lhe de um braço e disse: acreditasse eu em feitiçarias, em sortilégios, e me julgaria dominado, paciente para ouvir-vos por tanto tempo. Mas não, é que meu espírito quis, sem dúvida, convencer-se da vossa infâmia, e assim é que vos prestei atenção, para persuadir-me de que sois pior do que todos os Caíns, Herodes, Calígulas e Neros de que fala a história. Jamais se me deparou um pecador no qual não encontrasse um átomo de sentimento. Em vós, porém, só vejo a mais cruel ferocidade inconcebível. De fato, vos regozijastes em matar crianças, que são os anjos do Senhor, e nem sequer vos comoveu a sua fraqueza. Nada vos disseram os olhos desses inocentes, olhos que refletem os resplendores do céu. Apoderaste-vos deles, qual feras sem entranhas, e sorristes mesmo ante a sua agonia. E depois de tantos crimes, depois de serdes o opróbrio, o horror da humanidade, quereis levantar um templo, quereis profanar esta pobre igreja, revestindo-a do mármore comprado com um dinheiro maldito. Quereis envenenar a fonte da saúde, aproveitando o manancial que é de Deus. Para um tráfico infame, quereis enfim comprar o repouso eterno com uma nova aleivosia. Miserável, ide daqui. Deus não tem misericórdia para criaturas da vossa espécie. Agora pensais no repouso, mas vós não podeis repousar jamais. Tendes que seguir, como o judeu errante da lenda bíblica, percorrendo o universo, e quando pedirdes água, as crianças que assassinastes apresentar-vos-ão do seu sangue uma mistura de fel, e dirão: bebe e caminha. E caminhareis por séculos e séculos, sem que a luz do sol brilhe aos vossos olhos, a ouvirdes perto, muito perto de vós, confusas vozes a repetirem: maldita, maldita sejas. Começo eu por dizer-vos e digo: sai daqui, que as paredes deste templo, como que se racham, como que se despenham, para não servir de abóboda à vossa cabeça.
e essa cabeça horrível, na qual nunca germinaram outras ideias, senão as do crime. Para todos tenho tido compaixão, tenho ocultado muitos malfeitores, para vós, entretanto, só tenho o anátema, a excomunhão. Fugi daqui, maldita dos séculos, fugi daqui, leprosa incurável, fugi, fugi, que o sol se empana para esquivar-se ao vosso contágio. E como se a natureza quisesse ajudar-me, eis que se desencadeou a tempestade, arrepiou-se o vento, rugiu o furacão, e aquela mulher teve medo, tremeu de espanto, e acreditando chegado o juízo final, gritou com verdadeira angústia: misericórdia, Senhor. De quem tivestes misericórdia? Repliquei irado: fugi daqui. É tal o horror que me inspirais, que se mais tempo vos fitar, me converterei em vingador das vossas vítimas. Meus olhos deveriam dizer-lhe mais que minha boca, porque ela encarou comigo, deu um grito horroroso e deitou a fugir qual sombra. Fiquei por instantes olhando a direção que tomava, mas senti ao mesmo tempo agudíssima dor de coração que me fez rolar por terra. Quando tornei a mim, soube, por Miguel, que eu estivera 2 dias desacordado. Os meninos, com seus afagos, tentavam despertar-me, mas tudo fora baldado. Quando voltaram, os pequenos a rodear-me o leito, possuídos da mais terna solicitude, olhei-os com infantil alegria, mas logo recordando o que se passara, lhes disse: deixai-me, filhos, porque já não sou digno de vós, nem de vossas carícias. Eles olharam-me apenas, sem compreender, e enquanto lhes repetia a mesma frase, disse um deles aos demais: vamos dizer a Maria que o padre Germano está muito mal. E tinham razão, porque eu estava de fato enfermo do corpo e com a alma ferida. Desde então não tive um instante de tranquilidade, nem mesmo junto à campa da menina pálida dos cabelos negros. Esta às vezes me aparecia, fitava-me tristemente, e eu lhe dizia: não é verdade que não sou mais digno de ti? Se repelia um pecador do templo, e afigurava-se-me que a formosa visão se debulhava em lágrimas. Chorava então ela, e eu clamava: desventurado, quem sou eu para amaldiçoar? Aquela infeliz teve medo, e eu, em vez de lhe dizer: espera, a misericórdia de Deus é infinita, disse-lhe que fosse como maldita dos séculos. Eu, sim, profanei esta velha igreja. Até parece mentira, eu que sempre amparei os pecadores, repelir assim uma infeliz. Por quê? E lá me ia ao campo, a sós agora,
Não queria que os meninos me acompanhassem, indigno que me julgava da sua companhia. Muito tristes são as tardes do outono, os últimos raios do sol parecem os fios telegráficos de Deus, transmitindo ao homem um pensamento de morte. Enfitando esses raios, dizia: não é verdade que me anunciais próximo fim? E como se a natureza respondesse ao meu pensamento, as sombras envolviam uma parte da terra, enquanto a figura da judia errante corria na minha frente, e a calma só me voltava ao espírito com o luminoso sorriso das primeiras estrelas. Nessa ocasião, Rodolfo muito me consolou, quase nunca me deixava só. Era qual minha sombra, e fosse eu para onde fosse, ia buscar-me e dizia: não penseis assim, se com uma pecadora fostes inflexível, muitos culpados, outros vos deveram a salvação. Sede, pois, razoável, que pesará mais uma balança divina, um ser ou 1000 seres. Sim, porque afinal mais de 1000 salvastes vós do desespero, mas estais doente e há muitas outras coisas em que cogitar. Vamos, tende coragem. Acarinhava-me como se eu fora uma criança, fazendo com que me arrimasse ao seu braço. Às vezes eu me animava, mas para cair logo no habitual abatimento. E assim sofri por todo um ano, cogitando sempre no porquê da minha intolerância com aquela mulher, sendo eu habitualmente tolerante. Certo, ela era o mais repugnante dos répteis que eu conhecera, mas quem era eu para condená-la? E essa ideia tenaz me foi minando aos poucos, até que caí de cama para não mais me erguer. Rodolfo e Maria foram os meus enfermeiros, enquanto todos os habitantes da aldeia me cercavam o leito. Os meninos diziam: não te vais, padre, vem conosco à fonte da saúde e verás como bebendo daquela água ficarás bom. Ao que eu lhes respondia: filhos, já me não basta a fonte da saúde. Deste lugar necessito sim da fonte da saúde do infinito. As raparigas chorando diziam: Padre Germano, não vos vades. E mais de um jovem par se ajoelhou à beira do meu leito, como se este fora um altar, exclamando: Padre, abençoai nossa união, porque assim seremos felizes. Os velhos, esses olhavam-se profundamente penalizados e diziam: tu não deverias morrer nunca, pois foste o melhor conselheiro que encontramos em horas de atribulações. Todas as provas de carinho me comoviam, envergonhavam-me e, por fim, querendo de algum modo tranquilizar a consciência, lhes disse 2 dias antes de morrer: meus filhos, quero confessar-me convosco, ouvi-me e contei-lhes meu procedimento com a mulher pecadora, acrescentando finalmente: quisera purificar a igreja,
uma vez que a profanei. Talvez o tempo se encarregue de o fazer. E naquele instante fui profeta, porque anos depois esse templo por mim manchado haveria de ser destruído pelo fogo. Por agora, tomai minha velha capa, lançai à praça e queimai-a, pois se é verdade que muitos culpados cobri com ela neguei abrigo à pecadora, e o manto do sacerdote merece ser queimado para que o vento arrebate suas cinzas. Quanto a meu corpo, não lhe imponho este suplício, porque não foi a matéria, mas o espírito que pecou. E o espírito sofre, já há tempos, a tortura do remorso, fogo que abrasa sem consumir. Não acredito, porém, que eterna seja minha condenação, porque me purifiquei por obras meritórias em sucessivas encarnações. Rodolfo fitava-me, seus olhos pareciam dizer: não morrereis, não quero. E eu lhe redarguia: é inútil pedires, o prazo está expirado. Sirva-te de exemplo a minha morte. A hora extrema não soa como eu julgava, pois sempre acreditei morrer tranquilamente. E meu mau procedimento para com aquela mulher me faz tremer. Se uma só ação má me faz sofrer, calcula qual seja a tua morte, se aos erros do passado juntares novos desatinos. Jura, pois, que não olvidarás meus conselhos, e assim morrerei mais tranquilo. Ele não podia falar, mas apertava-me as mãos contra o peito, e seus olhos continuavam a dizer-me: vivei, vivei para mim. Que benefício me produzia aquele olhar. Sim, porque quando desviava dele o meu olhar, o que eu via era a judia errante a correr, e eu após ela, até cair exausto. Ah, que tortura a daquela carreira vertiginosa, que apesar de imaginária, se me figurava horrível realidade. Rodolfo, compreendendo minha situação, teve uma boa inspiração. Eu ensinara aos meninos a cantar em coro nas festividades da igreja, compondo para eles a música e a letra de singelos cantos. Para a morte de um velho ancião, muito querido na aldeia, escreveram um hino cujas estrofes falavam ao coração. Uma dessas estrofes, literalmente traduzida em nosso idioma, dizia assim: ancião, não te vais, fica conosco. Na terra está o corpo de Deus pelo mistério da Eucaristia. Bem podes tu ficar também. Há mulheres que amam, crianças que sorriem, velhos que abençoam. Não te vais, fica conosco. Aqui há flores, há passarinhos, há água e raios de sol. Não te vais, fica conosco. As vozes infantis, cantando essas estrofes, produziam docíssimo comovedor efeito. Rodolfo saiu do quarto para voltar logo e dizer-me: Padre, ouvi o que dizem os meninos. Prestei atenção e, ouvindo
canto dos petizes, aos acordes do órgão, senti um bem-estar indizível. Minha mente acalmou-se, como por encanto. Esvaeceram-se as sombras do terror. Vi o quarto inundado de intensa luz, enquanto formosíssimas visões me rodeavam o leito, destacando-se dentre todas a menina pálida dos cabelos negros, que, inclinando-se sobre minha fronte, disse com voz carinhosa: escuta, boa alma, escuta o último canto que te consagram na terra. Escuta as vozes dos pequenitos que dizem: bendito sejas. Aqueles momentos me recompensaram de sobejo toda uma vida de sofrimentos. Na terra chamam-me as crianças, no espaço chamam-me os anjos. Todos me queriam. Pode haver maior felicidade? Não. Rodolfo estreitava-me de encontro ao coração. Maria me amparava a cabeça e eu, sem abalos nem canseiras, desprendi-me do corpo sobre o qual se precipitaram todos os meninos. Ainda que na terra os mortos inspirem repugnância, meu cadáver não a inspirou. Todos os habitantes da aldeia afagaram meus despojos, que permaneceram insepultos por muitos dias, por ordem superior das autoridades eclesiásticas, que acabaram por profanar meu corpo, colocando-me ao peito a mitra usada por vossos bispos. Meu corpo, durante todo o tempo de permanência na igreja, não deu sinal de putrefação, devido talvez à minha magreza. Não deixava, porém, de ser uma múmia. Entretanto, a gente simples atribuiu tal circunstância à santidade, e todas as tardes os meninos lá iam entoar o derradeiro canto que eu lhes ensinara. Soube depois, para meu consolo, que ao repelir a pecadora do templo, fui intérprete de espíritos outros que de mim se apoderaram, aproveitando-se não só do meu aborrecimento, como também do meu estado de fraqueza. Não fora, contudo, boa lembrança de Rodolfo, e a extrema hora me seria horrível. É que o desespero me envolvia em sombras densas, e como eu não queria sair de tais sombras, convicto de que, sofrendo, me redimia da culpa, não dava passo, não ajudava meus protetores de além-túmulo a chegarem junto de mim. Meus filhos, ai tendes, como por um momento de fraqueza, por deixar-me vencer pelo tédio, servi de instrumento a espíritos vingativos. Só eu sei o que sofri por isso. Sede resignados, nunca vos entregueis ao desespero, nunca. Fazei todo o bem que puderdes, e assim obtereis o que alcancei, pois apesar dos meus defeitos e fraquezas, tive a morte do justo. Os pequenos diziam: não te vais, e os espíritos do Senhor repetiam no espaço: escuta, alma boa, escuta o último canto
que te consagram na terra. Escuta a prece das crianças que te dizem: bendito seja.